O Bitcoin já vale menos do que seu nome sugere às vezes. Imagine uma moeda que pode subir 100 mil dólares num ano e despencar quase pela metade no outro, como aconteceu recentemente, e ainda assim ninguém usa para comprar pão de cada dia. É estranho, né? Quase como chamar ouro de dinheiro do futuro, quando na verdade ele vive mais como um ativo raro que ninguém quer gastar hoje. Desde que o Bitcoin nasceu em 2008, muita gente achou que seria o fim dos bancos, a revolução do dinheiro e o substituto perfeito das moedas nacionais. Mas chegando em 2026, no Brasil, a real é outra. O Bitcoin é basicamente um objeto de valor que as pessoas guardam, como se fosse um cofre digital, mas que quase ninguém usa para pagar o café ou o leite da manhã. Isso não quer dizer que ele não possa servir para pagar coisas. Em algumas cidades turísticas do Brasil, como Jericoacoara, São Tomé das Letras e Rolante, comerciantes chegaram a aceitar Bitcoin usando a chamada Lightning Network, uma tecnologia que tenta tornar os pagamentos mais rápidos e baratos. Mas essas são exceções, e normalmente são locais que atraem turistas ou entusiastas de cripto, não grandes centros urbanos onde a maioria das pessoas vive. A razão pela qual isso é raro tem muito a ver com a volatilidade, ou seja, o preço do Bitcoin muda tanto em tão pouco tempo que é praticamente impossível colocar um preço fixo em satoshis, as menores unidades da moeda. Imagine um bar dizendo que um cafezinho custa 5 mil satoshis de manhã e à tarde esse valor vira 4 mil ou 6 mil sem aviso. Ninguém consegue operar assim no dia a dia. Além disso, no Brasil existe o Pix, um sistema de pagamento instantâneo que funciona 24 horas por dia, sem taxas para pessoas físicas e sem complicação. O Pix é tão eficiente que praticamente todas as pessoas e empresas já o usam para pagar contas, dividir carnês, mandar dinheiro para amigos, e isso torna o uso cotidiano de Bitcoin ainda mais difícil, porque ninguém quer algo mais complexo quando já tem algo que funciona quase sempre perfeitamente. Mesmo com esse cenário, o Brasil continua sendo um dos países onde as pessoas mais seguram Bitcoin como investimento ou proteção de patrimônio. Pesquisas mostram que uma grande fatia dos criptoativos mantidos pelos brasileiros está em Bitcoin simplesmente porque muitos acreditam que ele pode funcionar como um refúgio, uma reserva que não depende diretamente do real ou de políticas econômicas locais. Mas essa história de reserva de valor também tem uma contradição interna. Se você guarda seu Bitcoin esperando que ele valorize, isso significa que você não quer gastá-lo, e isso reforça a ideia de que o Bitcoin está mais para um objeto de coleção ou um ativo financeiro do que para uma moeda de uso diário. Isso explica por que você pode ter milhões de pessoas com Bitcoin, mas pouquíssima aceitação como meio de pagamento para coisas simples. Resumindo, no Brasil de 2026, o Bitcoin é algo que muitos compram para guardar, poucos usam para gastar e quase ninguém consegue usar como uma moeda cotidiana sem converter para reais primeiro. A maneira mais comum de usar Bitcoin no dia a dia nem é pagando direto com ele. As pessoas compram com Pix e depois usam cartões de corretoras que convertem automaticamente para reais no momento da compra. Outro fator que está mudando o jogo por aqui é a regulação. O Banco Central e outras autoridades brasileiras estão implementando regras mais rígidas para quem negocia ou oferece serviços com cripto. Isso inclui maior exigência de transparência, controles internos e até classificação de transações de stablecoins como operações de câmbio. Ou seja, o Estado quer saber e tributar praticamente tudo que envolve dinheiro digital. Falando em tributação, o governo vem insistindo em cobrar impostos sobre negociações com Bitcoin e outros criptoativos, incluindo o imposto de até 17,5% sobre lucros em trades, que pode entrar em vigor em 2026. Isso muda um pouco o apelo do Bitcoin como uma vantagem fiscal e coloca mais peso na conta das pessoas que negociam a moeda buscando ganhos rápidos.
Enquanto isso, o mercado paralelo em plataformas peer-to-peer ainda movimenta trilhões de reais, mas mesmo lá o que domina são transações feitas com Pix e stablecoins, não com pagamento direto em Bitcoin para comprar coisas no mundo real. Isso sugere que, para muitas pessoas, o Bitcoin ainda é mais um instrumento de troca entre humanos digitalmente no mercado peer-to-peer do que uma moeda que paga o aluguel. No fim das contas, a crise de identidade do Bitcoin no Brasil é curiosa. Ele é promovido como tecnologia revolucionária e alternativa ao sistema financeiro tradicional, mas em 2026 ele ainda enfrenta barreiras gigantescas para se tornar algo que você realmente usa no seu cotidiano, ao mesmo tempo em que não pode ser ignorado como um ativo financeiro que muitas pessoas seguram pensando no futuro. E aí fica a pergunta que ninguém responde com certeza. Será que o Bitcoin vai continuar sendo essa espécie de ouro digital que todo mundo fala? Ou algum dia vai de fato virar dinheiro de uso comum? Talvez ele nunca seja o que era prometido, ou talvez esteja apenas guardando esse trunfo para um futuro que ainda não chegou. Se você ficou curioso para entender mais sobre o lado obscuro e fascinante das moedas digitais, se inscreve no Lado B do Futuro, porque essa história está longe de acabar.